2 Pedro, versículo 17, o texto diz assim: eles são como fontes secas, ou a neblina levada pelo vento. Está falando dos falsos mestres e falsos profetas. E estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão voltará a seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, Pai. Nosso desejo é aprender, mas não apenas aprender, apenas conhecer, saber. Nós queremos viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Queremos que a palavra, Senhor, nos instrua de maneira que os nossos caminhos se ajustem àquilo que é ensinado nela, no nome do Senhor Jesus. Queremos andar por caminhos retos, Pai. Queremos viver em santidade. Queremos agradar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Queremos agradar ao Senhor, Pai, com o nosso testemunho. Ajude-nos como filhos, Pai. Não apenas a compreender, não apenas a aceitar, mas dá-nos uma disposição, Senhor, para vivermos de acordo com a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos tratando de um tema muito solene. Eu considero extremamente solene, sabe? A vida religiosa no Brasil, ela é uma coisa assim muito assustadora, na verdade. Acho que a expressão correta é essa. Assustadora. Há um número muito grande, irmãos, de igrejas no Brasil. Igrejas. Eu vi recentemente, me parece que no Globo, no jornal O Globo, que 61% da população brasileira é católica, 60%, 31% é evangélica e apenas 9% diz não ter nenhuma religião. Então nós temos uma nação religiosa. Eu sei que no catolicismo, assim como também dentro da igreja evangélica, você vai encontrar muitas pessoas que vivem uma religiosidade sem vida. No catolicismo há um termo que é cunhado, muito conhecido nosso, né? É católico de IBGE. Esse termo é muito conhecido no nosso meio. É aquela pessoa que se declara católica, mas ela não frequenta a igreja. Nós temos crentes parecidos também, sabiam? Que se dizem crentes, mas raramente aparecem na igreja. Né? O problema, querido, é que essa multiplicação de igrejas... Só um instantinho. Tu não vai me fazer vergonha não, cara. Isso. Essa multiplicação de igrejas e de pregadores traz um risco, irmãos, para a saúde da igreja, que é uma coisa incalculável. Boa parte dos pastores no Brasil não tem formação nenhuma teológica. São pastores que, de repente, se fizeram pastor. Não tem treinamento, não conhece nada de teologia, não conhece nada das línguas originais da Bíblia, não sabe nada, entendeu? Na verdade, a boa parte dos pastores, queridos, e que fique claro, eu estou falando de pastor, tá bom? Eu não estou falando de membros de igreja que pregam, não é isso. Eu estou falando de pastores, gente que está à frente de uma igreja, pregando, ensinando ao povo, tá bom? Boa parte desses pastores não conhecem, querido, nem mesmo a língua portuguesa. Não sabem interpretar aquilo que leem.
mas estão ensinando as pessoas. Eu acho isso algo extremamente delicado, sabia? Eu tenho certeza que você que tem carro não entregaria seu carro para alguém que não conhece de mecânica. Eu tenho certeza que uma pessoa doente não procuraria um médico, ainda que tem gente louca que faz isso, né? Esse pessoal que é fascinado por estética, muitas vezes quer fazer uma cirurgia que é cara num bom médico, e ela procura um médico de fundo de quintal para fazer isso a um custo barato, e muita gente tem morrido no mundo por causa dessas cirurgias, feito com esses médicos de fundo de quintal, entendeu? Eu fico pensando no seguinte, querido, o que nós fazemos aqui, o que nós ensinamos aqui a vocês, diz respeito à tua eternidade. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não creio nisso. Bom, não importa se você crê. O fato é que você vai para a eternidade, crendo ou não nela, entendeu? Quando você partir desse mundo, você entra na eternidade. E a grande questão, querido, do ministério pastoral é que por causa daquilo que você ouve, dos pastores que você ouve, você pode partir para a eternidade e não encontrar lá aquilo que você imaginava que iria encontrar. Por quê? Porque está aprendendo de maneira errada. Está aprendendo de maneira equivocada. Irmãos, eu confesso a vocês, nós como igreja, nós temos células. As células, nós temos os irmãos que pregam lá, mais os líderes, né? Mas os líderes recebem lá aquilo que nós pregamos aqui. Então eles têm material bom e de confiança, podem pregar à vontade, entendeu? E eles têm isso em texto, eles têm isso em vídeo, eles podem se preparar para fazer uma boa reflexão na célula. Por que eu estou falando isso? Porque é perigoso, irmãos. Você que não tem nenhum conhecimento teológico se aventurar a pregar. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui é perigoso, né? Porque isso pode intimidar algumas pessoas, não é, Bianca? É, amor? Pode intimidar algumas pessoas, entende? Mas o fato, irmãos, é que nós temos muita gente hoje pregando a palavra que são ignorantes. Ignorantes no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Elas não têm conhecimento. Muitas dessas pessoas, elas estão aprendendo com pastores e para igrejas que são franquias. O pastor manda a pregação lá de São Paulo, todo mundo tem que pregar no Brasil, entendeu? Mas ela não tem conhecimento, ela não tem maturidade para interpretar o texto bíblico. Ela não tem nem os recursos mais básicos, irmãos, para interpretar um texto. E muitas vezes estão ensinando as pessoas de maneira equivocada. São pessoas sinceras, honestas naquilo que fazem, têm boa vontade, mas lhe falta o necessário. Agora, há muitos que são desonestos mesmo, tá? Que são desonestos. Que encontraram na igreja um meio de se dar bem na vida. Dinheiro, irmãos. O Senhor Jesus anunciou isso, os apóstolos anunciaram que muitos fariam de vós comércio. Vocês são apenas mercadorias para muitos pastores. Mercadorias que se vendem, entende? Não há uma preocupação com a tua alma, com o teu estado eterno, de maneira alguma. A única preocupação desses pastores desonestos que estão mercadejando com a palavra é saber o quanto que ele pode arrancar de ti. Pastor, isso é antiético. Irmãos, eu sinceramente, nesse aspecto, estou me lixando para a ética, sabe? Se for assim, você não lê a Bíblia, irmãos, porque os apóstolos, todos eles, condenavam o erro teológico. Por compreender que o erro teológico pode sentenciar uma pessoa ao inferno. Tá? Então nós estamos trabalhando aqui, eu nem sei se eu vou conseguir concluir isso aqui, mas nós estamos trabalhando aqui, querido, como nós falamos sobre o ensino dessas pessoas, dos falsos mestres, mas nós estamos atentando aqui para a vida do falso mestre, como ele vive. Como ele vive. É possível você reconhecer um falso mestre? É, irmãos. Se você atentar para o ensino e para a vida dele, é possível você reconhecer um falso mestre. Eu falei aqui que eles praticam, eles têm práticas, vivem em práticas libertinas, né? Estou falando de imoralidade mesmo.
Citei aqui algumas coisas. Eu falei que eles andam em desejos impuros, né? Falei aqui, eu estou só recapitulando isso aqui porque eu não vou mais me ater a isso. Falei que eles desprezam qualquer tipo de autoridade. Falei também que os falsos mestres geralmente são arrogantes. Ah, tá. São arrogantes, entendeu? Troca logo as pilhas se precisar. São atrevidos. É gente mesmo prepotente mesmo, sabe? Presunçosa, gente obstinada, entendeu? Pessoas egocêntricas, insolentes. Não respeitam ninguém, querido. Eu disse também que eles são como, Pedro, na verdade, diz que eles são como animais irracionais, guiados pelo próprio instinto. Essa mensagem está nas nossas redes sociais da semana passada, tá bom, querido? De domingo passado. Se alguém quiser ouvir, vai para lá, porque não dá tempo para repetir. Eles falam mal daquilo que não entendem. Tudo isso nós falamos na semana passada. E nós terminamos aqui, né? Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Isso tudo caracteriza a vida. Não é que todo falso mestre pratica essas coisas todas. Não é isso, querido, tá bom? Mas são coisas para serem observadas. Um pastor, por exemplo, eu vi isso aqui no Buriti acontecer, né? O pastor que tomou a irmã do marido, entende? Parece loucura, né? Mas é verdade. E ele abriu uma igreja e ela era ajudante dele, entendeu? E as pessoas vendo tudo isso, normal. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Veja, o pastor está aqui pregando, a irmã é casada, mas o marido, eu nem sei se frequentava a igreja, mas de repente há um interesse um pelo outro e ele vai lá e fica com a mulher larga o marido, ela se junta com ele e eles vão abrir uma igreja, vão pastorear. Normal. Normal, querido, isso. As pessoas não se escandalizam com isso. As pessoas não deixam a igreja com isso, mas o que tem na cabeça dessas pessoas? Hoje eu vou tratar, querido, de mais um aspecto em relação a esses pastores. São as duas coisas que mais caracterizam um pastor. É a imoralidade e a avareza. É lógico que um pastor imoral e avarento, a mensagem dele não pode ser uma mensagem bíblica, entende? Ele não vai se ater às escrituras como elas são, porque ela vai constrangê-lo. Veja o versículo 3, irmãos. 2 Pedro 2, versículo 3. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Isso é Pedro descrevendo um falso mestre. Veja, ele é movido por avareza. Irmãos, pensem em ser movido. Um carro, querido, não funciona sem gasolina, sem combustível, entendeu? O que move é basicamente isso. Sem combustível ele é um carro bonitinho, mas não tem utilidade nenhuma. Um pastor, um falso pastor, ele é movido, o que o dispõe a fazer as coisas é apenas interesse financeiro. Eu vou ler essa mesma versão, esse mesmo texto em outras versões, para que você entenda melhor o que Pedro está dizendo aqui. Olha, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Vocês são mercadorias para um falso pastor. Movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas. Vão contar histórias para você, entendeu? Vão te seduzir a que você faça, ou que você retribua, que você contribua, entendeu? Aqui diz, olha, essa versão é muito interessante. Só se preocupam consigo mesmos e jamais dirão nada que traga algum benefício para você que está ouvindo. O que eles querem é só explorar vocês. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. E mais uma aqui, querido. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Irmãos, isso é um apóstolo que andou lado a lado com o Senhor Jesus Cristo e que estava vendo na sua igreja esse tipo de gente se levantando.
O interesse dessas pessoas não tinha a ver com a eternidade, com a salvação dos seus membros. A única coisa que movia eles a fazer o que faziam, eles oram, eles pregam, eles vão até visitar você, mas o que move eles a fazer tudo isso é interesses financeiros. Você já parou para pensar como é que esses pastores conseguem arrecadar? Deixa eu contar uma história para vocês. Aqui do Buriti também, essas coisas acontecem muito aqui também, é fora também, mas aqui é porque a gente conhece mais de perto alguns pastores, né? Eu ouvi de um pastor aqui no Buriti: pastor, eu não consigo explicar para você o que acontece com a igreja. A gente prega, a gente ensina e as pessoas têm dificuldade de contribuir. Mas vem um pastor de fora e num final de semana ele arrecada aquilo que a gente leva meses para arrecadar, como oferta. Consegue imaginar um pastor num sábado à noite arrecadar 8 mil reais num culto como esse aqui, no Buriti? Enquanto que o pastor está lá pregando, ensinando já há meses e ele não tem isso como entrada na igreja. Mas vem um cara de fora, entende? E com uma boa lábia ele arranca das pessoas até aquilo que elas não têm. Como é que esses pastores fazem, querido, para arrancar dinheiro das pessoas assim? São 3 as ferramentas para isso: medo, culpa e ganância. Vou te dar um exemplo. Há igrejas no Brasil que dizem o seguinte: se você não dizimar, você não vai ser salvo. Se você não trouxer o seu dízimo para a igreja, você não será salvo. Pastor, mas isso é verdade? É, irmãos, há muitas igrejas no Brasil que ensinam isso. Igrejas grandes. Porque os pastores estão de medo. Meu irmão, tu quer ser salvo, não quer? Então tem que ser fiel ao Senhor. Tem que trazer o seu dízimo para cá, porque se não trouxer, tu não vai para o céu. Medo. Agora deixa eu te contar um pouquinho a respeito de culpa e ganância. Deixa eu te dar exemplo, porque eu acho que só dizer culpa, ganância, talvez não sirva. Eu vi isso hoje. O pastor contando que uma membra da sua igreja tinha um pai já idoso, com câncer em estado terminal. Aí ele viu na televisão uma propaganda de um culto numa dessas igrejas. E disse para a filha: filha, eu quero ir à igreja, porque lá vai ter a oração dos pastores e eu quero receber a oração para ser curado. Ela, crente, né, de uma igreja mais convencional, mais tradicional, olhando o pai naquela situação, o pai está enfermo, doença terminal, ela pensou: eu vou levar ele. Pegou o pai, colocou na cadeira de roda e foi para a igreja. Aí chegou lá no culto, momento da oração, os pastores estavam aqui no altar, com as mãos estendidas e as pessoas passavam por baixo aqui, para receber a oração. Ela passou a primeira vez, o pai não foi curado. Ela passou a segunda vez, o pai não foi curado. Quando ela passou a terceira vez, alguém disse: ei, é a terceira vez que está passando, entra bem aqui nessa sala. Quando ela entrou lá tinham outras pessoas que já tinham passado a terceira vez também, e que estavam com um pastor naquela sala, e o discurso do pastor é o seguinte: vocês não foram curados porque vocês não tinham fé. Vocês não tiveram fé suficiente para receber a cura de Deus. E para manifestar essa fé, vocês têm que manifestar isso. Para manifestar essa fé, vocês têm que dar uma oferta. Como um testemunho de que vocês creem, vocês precisam dar uma oferta. Aí ela, puxa, meu pai está doente, estado terminal. Ela não quis dar, né, pai, esse negócio aqui, isso aqui está parecendo assim, está cheirando mal. Filha, manifeste fé. Só que antes de fazer o cheque, o pastor disse: só um minutinho. Quando você vai a um médico, você não dá a ele 10 reais por uma consulta. Quando você vai a um médico, você paga 200, 300, dependendo da área de atuação do médico, você vai pagar 1.000, 1.500 reais numa consulta. Se você pode dar isso a um médico para uma consulta, imagine você o que você vai dar para o médico dos médicos. E aí, sabe? Agora imagine que essa moça tenha ouvido do pai, disse: pai, o pai dizendo assim: filha, me leva lá na igreja. E ela disse: não vou levar, pai. E de repente, querido, 1, 2 semanas depois o pai morre. Aí a mãe que ouviu a conversa chega para a filha: filha, se você tivesse levado seu pai, quem sabe ele não estaria vivo hoje. Você percebe, querido? Culpa.
Porque você não fez, você não recebeu a bênção. Então, esses falsos mestres, eles se utilizam do medo. Se o medo não funcionar, eles vão para a culpa. Se a culpa não funcionar, eles vão para a ganância das pessoas. Eu vou citar aqui daqui a pouquinho um pastor, isso é público, se tornou público, tem vídeo em tudo quanto é rede social que você possa imaginar. Então eu vou citar ele nominalmente, tá bom? De um vídeo onde ele ensina como os pastores devem arrancar dinheiro dos membros da igreja. Queridos, deixa eu compartilhar algo com você. Olha, quando eu falo sobre essas questões, eu falo isso com um certo pesar e com um certo temor. Porque o problema desses falsos mestres é porque eles pegam a Bíblia, fazem uma releitura dela, de maneira que eles vão explorar ao máximo um texto ou outro, e tem muitos textos, entendeu? Para fazer com que você contribua. Vou dar um exemplo para você. Há uma parábola do semeador. A semente boa caindo num bom terreno, ela produz a 30, 60 e a 100 por um. Está escrito, não está? Está escrito. Então esses homens vêm para você e dizem, olha, traga uma semente de fé. Se você der com muita fé, você vai colher a 30, 60, até 100 por um. Agora imagine, querido. Você pega aí e dá uma oferta de R$1.000. Você vai colher 100 por um. O que significa? É um bom negócio, né? Eu dou R$1.000 e recebo 100 mil de volta. Esse é um negócio. É 1.000, é? 1 milhão, sei lá. Né? Perdeu até. Fugiu aqui o. É explorar a ganância das pessoas. Entende? Funciona assim, querido. Funciona assim. É assim que eles arrancam o dia das pessoas. Medo, culpa e ganância. Há um outro, mais o versículo 14. Eu citei o 3, agora o 14. Eu vou ler todo, mas me interessa só a parte final. Olha, eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração excitado mesmo. O coração excitado na avareza. Agora deixa eu colocar esse excitado na avareza de forma diferente para você perceber. Olha só, cativam as pessoas inseguras, são traduções diferentes. E pela prática constante, sua técnica para conseguir o que querem é altamente desenvolvida. Tem mais ainda, querido, olha só. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza. Esse engodar almas inconstantes, querido, representa a imagem de um pescador colocando a isca no anzol, ou então de um caçador colocando a isca na armadilha, entendeu? Eles estão literalmente caçando as pessoas. O engodar é isso, entendeu? Eles estão preparando armadilhas. Tem sim uma isca para você, você pode pegar, mas isso vai te custar um preço, entendeu? Vai te custar um preço. As traduções vão variando demais, eles chamam isso de especialidade em cobiça, entendeu? São mestres nisso. São pessoas que só pensam em ganhar dinheiro, eles excitam-se em ser gananciosos, eles sentem prazer nisso. Sabe, querido, isso significa que essas pessoas eram hábeis na sua ganância. E me permita citar aqui o Hernando Dias Lopes. Ele diz o seguinte, olha, esses falsos mestres tinham técnicas apuradas e extremamente desenvolvidas para arrancar o dinheiro do povo. Irmãos, isso aqui foi escrito por Pedro há mais de 2000 anos. Você consegue entender, querido? Nós não temos nada de novo em relação à igreja, irmãos. É só uma repetição do que já foi vivido. Queriam sempre mais dinheiro, mais poder e mais prestígio. Essa descrição de Pedro é o retrato exato do que estamos vendo hoje. Pregadores cheios de avareza que aviltam a palavra de Deus e jeitosamente a utilizam para fazer arrecadações robustas com o propósito de enriquecimento próprio. Há muitos e muitos pastores ricos, podres de ricos no Brasil, gente. Pastores que prometem prosperidade para as pessoas, mas só quem prosperam são elas, são eles. Que se especializaram em arrecadar dinheiro, entendeu? Que sabe como fazer isso. Irmãos, eu já vi gente assim em ação, sabe? Já vi. Os caras, eles tiram o teu carro,
eles tiram a tua casa, eles tiram até aquilo que você não tem, irmãos. Eu já vi pastor orientando as pessoas a fazer um vale e entregar para a tesoureira da igreja, entendeu? Se comprometendo a dar aquilo que ele não tinha naquele momento. Por quê? Porque assim eles receberiam a bênção do Senhor. Assim eles seriam abençoados, assim eles alcançariam os desejos do seu coração. Há muita gente assim. Olha, eu tenho aqui são palavras do próprio Edir Macedo. Você me desculpe se você tem algum tipo de admiração pela Universal, tá? Eu não tenho. E não, eu digo, na verdade, deixa eu colocar uma coisa para vocês que eu digo aqui na igreja. Eu sei que isso é comprometedor, mas eu vou falar. Aos irmãos eu digo, não convidem gente da Assembleia de Deus para cá, não convidem gente de igrejas A ou B, mas de algumas igrejas eu digo, podem convidar, porque eles precisam ouvir o Evangelho. E a Universal é uma dessas, querido. Olha o que diz Edir Macedo. Ele está reunido com pastores, reunido ali, e ele está ensinando esses pastores como fazer para arrecadar dinheiro na igreja. É lógico, eu vou ler, irmãos, eu não tenho como reproduzir o escárnio, a jocosidade dele em fazer isso. Mas olha só, ele diz o seguinte, olha, você tem que chegar e se impor. Olha, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se quiser ajudar, amém. Se não quiser, Deus vai escolher outra pessoa para ajudar. E prosseguia, continuava lá o treinamento. Entendeu como é que é? Se quiser, bem. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce, porque aí o povo vê coragem em você. Se você for aquela coisa xoxa, não vão confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Isso é o Macedo ensinando os obreiros a arrecadar dinheiro na igreja, entendeu? Ou dá ou desce, irmãos. Acho que eu vou fazer isso agora, irmãos. Momento de oferta. Ou dá ou desce. Se você não tem, fica no banco. Não levanta não, pelo amor de Deus. Essa é a técnica do Macedo, entendeu, grande? Para arrecadar. É simplesmente o pastor mais rico do Brasil hoje. É um dos homens mais ricos do Brasil. A fortuna dele está avaliada aí, se eu não me engano, irmãos, em 4,7 bilhão. Processos é só o que tem nas costas de Macedo, entendeu? Muitos e muitos processos. Gente que numa campanha de Fogueira Santa entregou a casa porque achava que ia ganhar uma casa nova. O tempo passou, ele foi sem casa, nem velha nem nova. Aí o cara vai para a justiça e a justiça obriga ele a devolver o dinheiro. O negócio é complicado, irmãos. Não quero isso para nós, querido. Não quero jamais isso para nós. Na verdade, eu me envergonho disso, sabe? Porque eu sou um pastor também. Nunca vou esquecer, irmãos, quando nós compramos o nosso primeiro carro, o Siena, comprado com o dinheiro da minha esposa, parcelado em 60 vezes. Eu estou num posto de gasolina abastecendo e eu encontro uma ex-patroa minha. Olhou para mim de carro e já foi logo assim, o que está fazendo, Edilson? Mas eu não tive coragem de dizer que estava pastoreando. A vida toda ela me conheceu andando de moto, entendeu? Imagine se eu dissesse para ela, estou pastoreando. É triste, querido, é triste. Não tem nada a ver com a gente, mas nós somos colocados no mesmo saco, no mesmo balaio, entendeu? Infelizmente. É por isso que eu denuncio, querido. Eu denuncio. Quero nem saber se isso é antiético. Não quero essa pecha grudada em mim, irmãos. Vocês me conhecem muito bem. Entende? O que motiva, irmãos, esses falsos mestres? 3 coisas, querido. Dinheiro, sexo e poder. Você não tem ideia, irmãos, do como o homem se sente poderoso em manipular uma igreja, entendeu? Em fazer com que irmãos, você consegue imaginar o poder exercido sobre a mente humana? Uma palavra dada pelo pastor faz você vender a sua casa ou entregar a chave da casa para o pastor. É sua, pastor. O cara fica sem moradia, irmãos, sem onde morar, porque acreditou naquilo que o pastor falou. É muito poder, querido, isso. É muito poder, é muito domínio sobre as pessoas. Agora, quem são esses falsos mestres? Eu vou gastar um tempo contigo aqui, irmãos. Vou tentar ser rápido porque hoje tem ceia, mas eu queria gastar. Quem são esses falsos mestres, irmãos? O termo teológico para eles são apóstatas.
O que é isso, irmãos? O apóstata, é aquele que um dia fez uma profissão de fé no meio do povo de Deus, mas nunca se converteu. Ele juntou-se à igreja, ele se junta à igreja por todo tipo de razão, exceto pela razão certa. Mas cedo ou mais tarde, ele sairá da igreja e tentará arrastar atrás de si os fiéis. Isso é um apóstata. Ele está no meio do povo de Deus, como se fosse povo de Deus, mas vai chegar um momento em que ele vai se manifestar. Entende? Ele não é crente, irmãos. Se ele não é crente. Olha o versículo 1. 1 Pedro 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio de vocês, no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o Senhor soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Olha o versículo 15. Tendo abandonado o reto caminho, eles estavam no caminho, mas eles abandonaram, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento da injustiça. Esse Balaão aqui é aquele que a jumenta falou com ele, entendeu? Um rei com medo da nação de Israel chama Balaão para ele profetizar, para ele amaldiçoar a nação de Israel. E Deus disse, não vai. Mas ele, por causa da ganância, ele foi. E aí, quando ele quer ir na direção do rei para lá, a jumenta começa a não querer caminhar, joga ele contra o muro, se joga no chão, até que o anjo abre a boca da jumenta, a jumenta começa a falar com ele. Um profeta interesseiro, entendeu? Um profeta movido por dinheiro, na verdade. Eles conhecem o caminho certo, querido. Foram expostos aos ensinos do Evangelho. Conhecem a verdade, ouviram a mensagem ser pregada repetidas vezes, mas eles a abandonaram e seguiram um outro caminho. Olha o versículo 20, irmãos. Acompanhem bem aí. Irmão, a descrição que Pedro faz desses homens é um negócio terrível. Olha só. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da verdade do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz um certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Sabe o que Pedro está dizendo? Muita gente usa esse texto para dizer que é possível perder salvação, tá bom? Deixa eu colocar essa questão aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, querido, porque isso, se você tiver dúvida com relação a isso, é só você acompanhar nossas ministrações de terça-feira sobre Romanos, tá bom? Então eu não vou me ater aqui, mas você vai ver muitos pastores pegando esse texto aqui de 2 Pedro para dizer que é possível perder a salvação. A pergunta é isso que Pedro está dizendo? É isso que Pedro está ensinando? Que esses falsos mestres era alguém que era um crente verdadeiro, se desviaram do caminho do Senhor? Não, querido, não é isso não. Olha o adágio que ele usa para exemplificar o que ele está falando. A porca lavada voltou a revolver-se no seu lamaçal. Uma porca, querido, só porque foi lavada, ela não deixou de ser porca, entendeu? Ela continua a mesma porca, com a mesma natureza. Ela só foi lavada, na verdade. Mas na primeira oportunidade, ela volta para o seu habitat natural. É muito claro isso aqui, irmãos. O cara está aqui dentro, caminhando conosco, andando conosco, entendeu? É fiel por algum tempo, talvez até pregue o evangelho por um tempo, mas vai chegar um momento, querido, porque ele não nasceu de novo, que ele volta para a vida que ele tinha antes. E o pior, porque esse é o caso dos falsos mestres. Eles olham para a igreja e pensam, a igreja é um lugar bom para ganhar dinheiro fácil. Então, eles saem daqui, começam a atacar a igreja, pegam as doutrinas principais, começam a atacar. Esses falsos mestres estavam atacando aqui a doutrina da volta de Jesus, entendeu? Então começam a bombardear a igreja e, paralelo com isso, eles começam a trazer os seus próprios ensinamentos, que no geral diz respeito à contribuição. Queridos, só para você ter, só 2 textos aqui com relação a essa questão de perder salvação, irmãos. Veja, Romanos 6,6, que nós estamos estudando aqui na igreja na terça-feira à noite. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que Paulo está falando?
Paulo está dizendo o seguinte, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Aquele que está em Cristo, irmãos, ele é um novo homem. O velho homem já foi crucificado, já morreu, já, entendeu? Ele é um novo homem. Ele não volta mais para a prática do pecado. Ele não é uma... Tipo assim, eu não sei que analogia que eu uso para isso aqui. É a porca que deixou de ser porca. Foi salva. Se transformou em alguma outra coisa, que eu não sei dizer o que é. Entendeu? Mas é isso, entendeu? O meu velho homem já morreu. Ele não volta mais. Ele não ressuscita mais, entendeu? Acabou. Agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Não sou mais escravo do pecado, não vivo mais sujeito ao pecado, agora vivo para Deus, usando uma terminologia que eu tenho usado muito lá na terça-feira. Eu já morri com Jesus, eu fui sepultado com Jesus, eu ressuscitei com Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo, aguardando a hora da minha partida para a glória, querido. Ou usando as palavras de Jesus, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos voltar aqui, querido, para observar o que a Bíblia diz a respeito dessa questão dos apóstatas. Vamos entender melhor. Um texto que é paralelo com isso aqui é 1 João 2,18. Irmãos, mais claro do que isso aqui é impossível, tá? Isso aqui é água cristalina teológica. Olha só, 1 João 2,18. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas. Preste atenção, irmão, versículo 19, 1 João 2,18. 2,19 agora. Essas pessoas, os falsos cristos, que ele está falando aqui, está descrevendo, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. É muito claro isso aqui, irmãos, entendeu? É muito claro. Quer mais um pouquinho? Vamos aqui rapidinho. Atos 20, versículo 28. Paulo está na praia reunido com os líderes da igreja de Éfeso e ali ele dá algumas orientações. Olha o que ele diz, versículo 28. Portanto, falando para os obreiros da igreja, são obreiros, são pastores, cuidem-se de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos velozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês, entre aqueles líderes que estavam ali, até mesmo entre vocês, se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. E aqui, para fechar essa questão aqui, o texto que para mim é o texto mais aterrador da Bíblia no que diz respeito ao falso mestre, ao falso pastor, querido. Mateus 7. Mateus 7. A partir do versículo 15, irmãos. Acompanhe a leitura, por favor, querido. Esse é um texto que nós deveríamos usar. Se você não é pastor, querido, esse é um texto para você julgar determinados pastores que aparecem por aí fazendo milagres, operando um monte de coisa, e você diz, só pode ser um homem de Deus, tem que ser um homem de Deus. Então, se é um homem de Deus, o que ele diz é verdade. Mas olha o texto, querido, veja. Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Vamos interpretar isso aqui. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pastores, entendeu? Com os falsos obreiros, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Irmãos, prestem atenção nisso, querido. Não é só o que ele prega, é como ele vive. Na verdade, você quer avaliar um pastor, não avalie a sua mensagem em si, querido. Avalie a vida do pastor, irmãos. Ou você pode casar as duas coisas, vida e palavra que prega, entendeu? Porque geralmente, se a vida é torta, a palavra também vai ser torta, tá bom? Então, olha só, irmãos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas?
Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. 21. Nem todo o que me diz, está falando de falso pastor, irmãos, está falando de falso mestre, de falso obreiro. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não importa o que ele ensina, querido. Não importa se ele opera milagres. Não importa se parece um homem poderoso, entendeu? A questão que vale realmente é se ele faz a vontade de Deus que está no céu. Versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A despeito dos milagres, veja, querido, eles profetizam, eles expulsam demônios e eles fazem muitos milagres. Entretanto, a despeito de tudo isso, vejam, vocês praticam o mal, têm uma vida torta, são avarentos, são imorais, são arrogantes, são atrevidos, desprezam a autoridade, têm um coração impuro, entendeu? Gostam de práticas libertinas, se envolvem com imoralidade. A mensagem, irmãos, escute isso aqui, querido, pelo amor de Deus, entenda isso. Jesus está dizendo que é possível um pastor estar numa igreja curando os enfermos, profetizando sim a respeito do futuro. É possível você estar aqui expulsando demônio e mesmo assim ir para o inferno. São palavras de Jesus, irmãos. Nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que fazem maldade, que não vivem vida reta, que não vivem vida santa. Estão aqui, se vestem como pastores, entendeu? Se apresentam como homens de Deus, como homens ungidos de Deus. E esses homens usam os milagres que acontecem para dizer, olha, nós estamos falando a verdade, porque olha o que está acontecendo aqui. Me vem à mente um pastor no Brasil que usa isso o tempo todo, querido. E que escarnece de pastores de pequenas igrejas, que não fazem sinais de maravilha, dizendo que eles aqui não são homens de Deus, mas ele lá é, porque acontecem milagres lá. Querido, deixa eu dizer uma coisa. A gente precisa ser muito coerente com aquilo que nós cremos. Você pode avaliar um homem de Deus pela vida que ele vive, e pode avaliar ele também pela palavra que prega. Porque um homem desse, eu te garanto, um homem assim não prega salvação em Cristo Jesus. Um homem assim não fala da graça de Deus, não anuncia a graça de Deus, porque a graça de Deus anula tudo aquilo que eles estão fazendo, entendeu? A mensagem da graça anula, querido, aquilo que eles fazem. Nós precisamos ter muita coerência na hora. Queridos, meu desejo com tudo isso aqui é vacinar vocês, para que vocês não se sujeitem a pastores que estão por aí, querido, na internet, pregando o tempo todo, arrebatando multidões, mas não tem vida com Deus, entendeu? Nem pastoreio, são pastores de internet, pastores de um quarto alugado, de uma sala de casa, entendeu? Que não sabe o que é pastorear uma igreja. É gente que está dizendo o que você quer ouvir, porque sabe que isso traz retorno financeiro. Essas pessoas estão pedindo contribuição para os seus ministérios, pedindo doação para os seus ministérios, prometendo anunciar o evangelho, mas tudo que elas querem é ter o dinheiro, querido. Não se sujeite a isso, irmãos. Não se sujeite a isso. Não, querido, não caia na cilada de achar que porque um pastor operou um milagre, ele é um homem de Deus, querido. Não pense nisso, irmãos. O diabo opera milagres também. O diabo opera milagres também, querido. Mas vou te dizer uma coisa mais séria ainda. Deus usa esses homens, esses falsos pastores, para punir aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses. Deus dá a esses homens poder para enganar aquelas pessoas que não querem se submeter, que não amam a palavra de Deus, que viram as costas para a palavra do Senhor. Muitos desses falsos mestres operam em poder, e não é pelo poder do diabo, não. É Deus dando a ele poder para que aquelas pessoas que não querem, queridos, porque olha, veja uma coisa interessante. O que mais tem no Brasil são evangélicos que não conhecem a Bíblia.
que não amam a palavra de Deus de maneira alguma. Eu conheci crentes de 15, 20 anos de igreja que nunca leu a Bíblia, que não tem interesse em ler a Bíblia. Não tem interesse, irmãos. Não querem conhecer a verdade. Veja Paulo falando a Timóteo, olha, nos últimos tempos as pessoas vão se cercar de mestres que vão dizer aquilo que elas querem. Paulo diz que eles têm comichões no ouvido, entendeu? Eles só querem ouvir aquilo que lhes interessa, o mais eles não querem. É gente que chega na igreja e encontra uma mensagem dura como essa aqui e diz, essa igreja não é de Deus, esse pastor não é de Deus. Ele vai para uma igreja onde ele vai ouvir aquilo que ele quer ouvir. E infelizmente tem muita gente dizendo o que as pessoas querem ouvir. Se recusam a dar ouvidos à palavra do Senhor e são tragados por falsos mestres, querido, como o juízo de Deus sobre suas vidas. Como que Deus trata esses falsos mestres? Eu vou encerrar, irmãos, tá bom? 2 Pedro 2:1, rapidinho, novamente o texto, olha. Assim como surgiram falsos mestres no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Agora veja, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição. Esses falsos mestres, querido, eles vão ter que acertar contas com Deus. Olha, versículo 3, irmãos, veja só. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. O Senhor, irmãos, veja, o Senhor estabeleceu a condenação desses homens. O Senhor sabe quem são, o Senhor os acompanha, e no tempo de Deus, querido, eles vão pagar por isso. Não há dúvida, irmãos. Não há dúvida. Versículo 9, tudo em capítulo 2 de 2 Pedro. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo. Para o dia dos juízos. Olha só, versículo 17. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. A sentença deles é certa, querido. Consequentemente, irmãos, a sentença daqueles que estão debaixo do ensino desses homens também é certa, querido. Se Deus não for, querido, se Deus não agir com muita misericórdia, dificilmente alguém que está debaixo de um ensino como esse sai de lá. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguma dessas pessoas, elas não querem te ouvir. Elas não acreditam no que você diz a elas. Mesmo que você pregue a palavra, mesmo que você mostre na palavra, elas não acreditam porque o coração está enrijecido com o falso ensino. O coração foi tragado por isso. E eles se recusam a dar ouvidos à palavra de Deus. É um caso bem delicado, querido, bem delicado. Irmãos, eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso. Porque essa é uma realidade muito comum no nosso país. Muito comum. Cuidado na hora de você ouvir pessoas pela internet, irmãos. Muito cuidado na hora de você se expor a um ensino pela internet. Eu tenho dito aqui para o bem de vocês, para proteger vocês, olha, há alguns pastores que eu recomendo que vocês ouçam. Eu tenho citado aqui, querido, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luciano Subirá, tem algumas divergências com alguns ensinos dele, mas ainda recomendo. Neil Barreto tem alguma dificuldade, mas também recomendo que se ouça, entendeu? Reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana de São Paulo, lá também, são homens de Deus, querido. Tem outros também, entendeu? Mas tome cuidado com quem você ouve, irmãos. Tome cuidado. Escute só isso, eu vou terminar. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esses homens não pregam a palavra de Deus. Eles usam um texto ou outro, como eu já estou gostado de ver, querido. Eles leem um versículo, fecham a Bíblia, e aí eles vão falar aquilo que eles planejaram falar. Esquecem, não é pregação, irmãos. Pregação é a leitura bíblica, a interpretação daquilo que você leu e a aplicação. Isso é a pregação. Isso é a exposição da palavra, entendeu? O cara que vem aqui, lê um texto e fecha a Bíblia e pronto, ele não volta mais para o texto, ele tem uma mensagem dele para você. Tudo o que ele precisa, porque está numa igreja evangélica, é de um texto
que de alguma forma dê a ele a base para ele falar, pronto, é só para isso que serve o texto. Ele não vai falar do texto, ele não vai pregar a Bíblia, ele vai pregar suas ideias, seus conceitos. Isso caracteriza um falso mestre. Eu queria encerrar, eu vou dar aqui ao seu Silvio. Seu Silvio, 8 minutos é suficiente para você dar um testemunho? É? Porque eu tenho uma ceia para celebrar, tá bom? Eu queria chamar seu Silvio aqui, rapidinho. Seu Silvio é o pai do Júnior, que passou pela Covid, tá bom? Nós vamos terminar um pouquinho mais tarde, porque eu vou dar, ele pediu esse tempo aqui, da outra vez que ele esteve aqui com a gente, tá bom? E eu queria dar a ele um espaço, é curto, mas um espaço para ele falar um pouco da experiência que ele viveu recentemente. Boa noite, igreja. Estive enfermo há pouco mais de 3 meses, mas as orações de irmãos de várias igrejas, de vocês, fizeram eu retornar para o propósito de Deus vivo. Me sinto muito feliz em estar aqui hoje, congregando com vocês, porque a palavra de Deus coloca que a fé vem do ouvir a palavra, como o pastor colocou. E essa fé das 42 gerações de Abraão a Jesus é que nos coloca sabendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. E essa fé inabalável que cada um está aqui, que me deixa muito feliz. Eu ainda estou fazendo um ano bíblico, estou começando agora. Há muito que aprender, há muito que seguir no caminho de Deus. A gente vai avante. Porque se eu estou aqui, é porque Ele me deu um propósito. E eu vou continuar. Que a igreja diz amém. Meu muito obrigado. Eu pensei que fosse falar, mas o Silvio gosta de falar. Queridos, vamos então, para nós finalizarmos esse momento aqui, para o nosso momento de ceia. Deixa eu chamar aqui os diáconos. Vem cá o Alex e o Márcio. Os diáconos, né? Estou lembrado ali, viu, ainda. Veja, querido, vamos ser bem rápido, porque eu ainda tenho mais um momento ainda no culto ainda, né? Eu lembrei agora, olhando para o Márcio. Mas a gente vai para o nosso momento de ceia, querido. Porque a gente está falando de falso mestre, de falso pastor, de falso obreiro, de falso profeta. E nós vamos encerrar esse culto lembrando do verdadeiro mestre, do verdadeiro pastor, entendeu? Do pastor das nossas almas. Nós vamos relembrar Jesus, querido. A ceia, ela é um lembrete a nós de que nós temos um bom pastor. Um pastor que foi capaz de dar sua vida por nós, querido, porque é isso que caracteriza um bom pastor. Enquanto que os falsos pastores querem arrancar tudo que você tem, o Senhor Jesus se entregou em teu favor. E eu queria convidar você a esse momento, tá bom? Veja, a ceia, ela é para quem é batizado nas águas, numa igreja evangélica, tá bom? Para alguém que já aceitou a Cristo, fez um discipulado, fez o batismo, né? Essa pessoa pode cear, tá? Mesmo que ela não seja da igreja aqui da Kairos, de uma outra igreja evangélica, mas se ela é batizada e está em comunhão com a igreja, ela pode cear. Nós sempre fazemos aqui, irmãos, antes da ceia, antes dos irmãos comerem do pão, beberem do vinho, que não é vinho, né? É um suco de uva. Antes disso, a gente dá sempre uma oportunidade para as pessoas, para que elas coloquem a vida diante do Senhor. Às vezes você vem para cá no domingo cansado, às vezes saiu de casa chateado, brigou com a esposa, né? Ali se desentendeu com o marido, ou com o filho, ou sei lá, ou não está bem com os irmãos. Esse momento a gente dá a você, esse tempo a gente dá a você para que você coloque-se diante do Senhor. Não é para você deixar de cear, não é isso, irmãos. É para você, se sabe que tem alguma coisa de errado, pedir ao Senhor perdão por isso. Se puder consertar, conserte depois, mas peça perdão e participe desse momento, tá bom? Porque é muito importante, querido, que a gente relembre o sacrifício do Senhor Jesus. A ceia por si só, ela não tem poder nenhum. Ela é apenas um memorial. Nós relembramos aqui que nós temos um bom pastor. Nós relembramos aqui que o Senhor Jesus morreu naquela cruz no nosso lugar, que Ele deu a sua vida, deu a sua carne, deu o seu sangue,
para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ser salvos, tá bom? Então eu queria dar esse tempo a você. Nós vamos acessar a transmissão pelas redes sociais, tá bom? Porque isso aqui é uma coisa muito pessoal nossa, tá bom? O Rodrigo pode cortar ali. Para você que está nos acompanhando, Deus abençoe, até a próxima, até terça-feira, tá bom? Nós vamos seguir aqui na igreja. Então eu queria que os que vão cear, na verdade, os que vão cear, mesmo assentado, não vou pedir para levantar, mas vai ficar só vocês de pé. Mesmo assentado, eu vou dar um tempo para você, 2 minutinhos, vou aumentar um pouco a música.